não reencarnou, que nem uns falam que vai reencarnou lá no cavalo, na vaca, não sei o quê. Então, a ressurreição é uma coisa. Então, irmãos, ó, porque eu fiz uma pergunta de quem é santo, houve muitas dúvidas. Então é bom essa conversação nossa, para que a gente saiba, ó, santo sou eu e você. Quando a Bíblia fala de santos, os santos está falando de mim e de você. Pessoas que fazem o bem e pregam o Evangelho. Isso, que foram santificados. A Bíblia diz que Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, nos predestinou, nos chamou, nos justificou, quer dizer, nos santificou, para sermos conforme a imagem do seu Filho. E Ele nos fez povo de propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real. Não, ele fala que Ele nos santificou. E uns falam que homem nenhum tem glória. Ele não tem jeito de ser santificado sem ser glorificado, porque ele ainda fala o Pai em João, né? Que aquela glória que me deste também de a eles, para que sejamos um só. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Aí as pessoas ficam querendo tirar e pôr para as estátuas, que não tem nada. Aí não, aí é um ídolo, Deus morto, que não responde nem nada, né? Ok, versículo 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Irmão, o que é uma sinagoga? É um templo, uma igreja. Quem mais Os outros quer falar? conhecem a igreja. Quem mais quer falar? O que é uma sinagoga? Templo É judeu. importante a gente saber, a gente falar sobre esses detalhes, porque alguém pode um dia te perguntar e aí você pode não saber o que é uma É sinagoga. um templo judeu, judaico. Ninguém mais quer arriscar? Não é? Vai. Sinagoga é o templo judeu. Nós chamamos, embora não seja, mas nós chamamos isso aqui de igreja, Porque né? na sinagoga é um templo judaico, lá não entra mulheres, só entra homens. Só. Então a sinagoga. Hã? Nem mulher, nem aleijado. Não. Na Nem realidade, cego, mesmo, nem nada, não é problema. o templo era só aquele lá em Jerusalém. As sinagogas é como se fosse o local onde era permitido se ler a Torá e reunir a pessoa para ler a Torá, mas lá não era permitido fazer sacrifício do que no templo mesmo, lá em Jerusalém era. Mas lá era se permitido a estudar a Torá. É como a Deus é amor, que tem uma igreja grande, tem aquelas salãozinhos para todo lado. Esses salões para todo lado, então é mais ou menos nesse estilo aí. Era o templo, e do templo tinha as sinagogas onde vamos supor, eu moro aqui no Brasil, aí eu vou ter que ir lá em Jerusalém. Eu não posso ir em Jerusalém todo sábado para adorar o Senhor, então eu ia na sinagoga. Então a sinagoga é um lugar de reunião dos judeus, como um prédio, ou uma casa, qualquer lugar, para se estudar a lei, né? Que é chamada Torá. E o que mais que eles faziam lá? Só isso, né? Só isso mesmo, só para estudar, que eu não podia sacrificar, não podia fazer. Não, sacrifício Só no era no templo, lá em o templo Jerusalém. de Salomão. Agora tem no Brasil. Salomão. Que agora tem no Brasil. A matriz, a sede, era só isso. Exatamente. Mas a Bíblia fala que é proibido fazer réplica do templo. Fala, eu já li E uma ainda vez. traz uma maldição, quem fizer amaldiçoado. Só que o terceiro templo está sendo construído em Israel. Você sabia, irmão, abrindo um parênteses aqui, a pastora Adriana falou, você sabia que já está sendo arrecadado doações do mundo inteiro para se construir o terceiro templo? E você sabia que os utensílios do templo já estão prontos? Só Eu não fico abismado muito com uma pessoa ter ideia de fazer, porque o ser humano quando não está fazendo Mas não é nada, esse do Brasil, não. Esse Não, é eu o tô da falando profecia. nem esse. Tô Não, falando, mas esse é profético, é todo profecia. mundo que lê a Bíblia fala que não é a Bíblia proíbe e ele mesmo ajuda. Mas nesse caso é o que o Apocalipse se refere e Daniel se refere, que haverá esse tempo para que se cumpra o que Jesus disse: quando ouvirdes falar que o abominável, né, o desolador e aquele que é blasfemador se sentar no templo, então, meu amigo, é onde vai. adoração, dizendo que
ele é Deus. Isso, é onde vai acontecer, é onde vai começar os 3 anos e meio da grande tribulação, os 3 anos e meio final, né? Porque esse tempo lá onde vai sentar O anticristo, que é o abominável. Já está Né? sendo já construído. segundo diz que esse anticristo tem que ser de Israel. É porque senão Isso eles é não lá. aceitam, não é? Eles só vão No Monte aceitar o Israel. Messias, ele vai se Porque sentir senão os lá judeus como não Messias. aceitam. Ele tem que ser descendente de Davi, ainda isso, mas ele é um descendente de Davi. É o povo aceita. Porque Senão não senão aceita. não é. Não Então eu cabe. posso ser eu sou descendente da... Aí, irmão, o que acontece? Eu estava vendo essa semana, no início dessa semana, a Torá, a estola sacerdotal, que é a vestimenta do sacerdote, está pronta e ela custa $1,5 milhão por causa das pedras que é usada. Tudo já está feito, aquele sinete aqui que está escrito santidade ao Senhor, os braceletes, os utensílios, o altar para queimar. Tem um ano que começou o sacrifício, né? E no ano passado já reclamaram sacrifício para purificação da nação. Sacrificou o quê? Ovelhas e gado. E o bode do perdão do pecado. não era permitido fazer isso lá, porque aquele órgão que proíbe matar animais, Sociedade Protetora dos Animais. Não, é a Organização Mundial de Saúde. Eu sei quem que é, aquela famosa. não é o Ibama não. É o Greenpeace. Greenpeace, A coisa mais comum do mundo. ONU. Não é a ONU. A pessoa vai estudar lá na faculdade. Qual que é o nome do curso? Os veterinários. O pessoal era proibido lá, a lei veterinária da nação não permite isso. E aí eles entraram e foi para cá e para lá uma ação e conseguiram eliminar, permitindo o sacrifício agora. E aí no ano passado começou o sacrifício lá no lugar. Proibido, mas se colocar religião no meio, eles abrem mão, porque tem decretos e lei que não pode inibir ações religiosas. Exatamente. Então é interessante saber isso, viu, irmão? Você estava procurando um lugar para lançar a pedra. Eles têm que enterrar a pedra fundamental para ela. Tem um Eles lugar certinho. têm, mas lá, eles já têm o lugar lá onde está a mesquita lá do Alá, né? Aquele monte lá. E outra coisa, irmãos, tem 2.000 anos, depois de 2.000 anos, numa fazenda americana também, nasceu a novilha vermelha. Depois de 2.000 anos, desde quando Jesus morreu, não se nascia novilha vermelha dessa raça que é própria para o sacrifício. E essa novilha era uma das últimas peças que faltava para eles matar, igual está lá na Torá, na lei de Moisés: mata a novilha, queima ela por completo, pega a cinza, joga na água para purificar o templo. O templo só é purificado com essa novilha. Eles até conseguiram fazer várias. Mas ela nascia toda com vermelha. defeito. Não, ela Aí nascia. tinha um fio branco. Perdão, ela nascia que se tiver um fio branco, ela não serve, de qualquer outra cor não serve. Ela, à medida que ela ia crescendo, é que ia aparecendo os fios brancos. Mas ela até nascia, toda vermelhinha. Mas ia crescendo, aí já não pode. Já não Tem que ser pode. total. E essa aí já Desce tá. lá, então, E essa novilha, ela tá com 9 Eu arrumava uma meses. tinta lá, eu com a pizza. E aí eles estão fazendo isso no laboratório. E eles são igual esse Paulo aí, ó, fariseu. Nisso aí eles seguem a risca porque eles sabem a validade. Isso aí não tem corrupção, não, irmão. Nesse aí não, irmão. Eles têm medo deles Não serem cai lá uma Eles são fervorosos, você viu, né? Nisso aí eles seguem a risca. E outra coisa, só pastor, que essa novilha ela já está com 9 meses e ela tem que chegar até 3 anos. Então falta pouco. Ela já tem 9 Eu meses achei de que eu ia vida. pelo menos aposentar. Ela tem 9 meses. Só que ela não de pode, vida. né? Ela corre o risco dela de aparecer alguma Pode coisa. ser que nela, até né? esses Vamos orar. 3 anos. Então vamos orar. Irmão, vamos orar para que seja ela mesmo. que Mas o Senhor tempo já está vai determinado. Tem mais 3 anos. A profecia vai se cumprir na hora Eu certa. falo, às vezes vamos orar para não acontecer. Não
adianta. Não tem como. Existe, É igual falar assim, ó, É porque nós estamos votar na acostumados. Dilma. Se for de acontecer, vai É porque acontecer. nós estamos acostumados com os filmes de Hollywood, que eles mudam o apocalipse, eles vão lá e destroem o meteoro, eles constroem um navio gigantesco. Não tem como, né? Não tem como adiar o apocalipse. Tem como É adiar. difícil. Eu penso, é que nem eles falam, velho, o futuro só a Deus pertence. Porque tem gente que deixa de viver para juntar. E eu acho que numa meia-idade para trás não adianta, que não dá mais tempo. Não. As cortinas já foram abertas. Pelo que se lê, né? A gente também não pode falar, porque a Bíblia mesmo fala que a aperfeiçoação vem de Deus também, fala que tudo é perfeito, mas a própria Bíblia fala que até a vida de Jesus será aperfeiçoada a obra de Deus. Claro, com certeza. Então, E é ele mesmo quem vai fazer isso. Então vamos lá. Verso 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguiram. Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, olha só, aí Paulo ele sempre achava uma forma de pregar, né? Paulo aqui está pregando para o rei, para o Festo, governador, para as autoridades que estão ali e o povo, inclusive os acusadores dele. Então vamos lá. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Né? Olha só, isso é uma coisa de louco, né, irmão? Entre aspas, não é? Para você falar para um governador e para um rei, não é? Imagina você diante da Dilma Rousseff e do governador Marconi Perillo e falar que Jesus apareceu para você. Não manda prender, não. Ele vai mandar no mínimo, Não, né? se ele estivesse Não, falando manda com uma internar. pessoa, ele está falando com uma pessoa que não é da religião, não estuda. Ele estuda, mas não é. Até que esse rei Agripa, ele conhecia, tinha o temor, mas não praticava, não obedecia. E os outros também, o governador Félix, tu vai ver o que vai acontecer aqui. Então ele está falando, o apóstolo Paulo teve uma oportunidade aqui de pregar para um rei. Estava um rei, uma rainha, um governador e as outras autoridades ali abaixo dele. E ele, sem medo de ser feliz, sem se preocupar, o que vão pensar de mim, pregou, né? Então vamos lá, verso 14? 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmão, isso é tremendo. A missão de Paulo, qual que é a missão de Paulo? É a mesma minha e a mesma sua. Tem uma coisa que tu aprender, é o Senhor que prega, né, também. Deus já falou que ele ia pregar lá. É uma história que outras pessoas nem iam deixar de terminar de falar, mas como Deus já falou que ele ia pregar, Deus também já quebrantou o coração dele. Que nem o Senhor está pregando. O Senhor mesmo fala que se der algum dano, também assim para fazer a pregação. Mas é que certamente alguém estava para dormir e tal, porque tinha muita gente, muitos não acreditavam, né? Mas quem que ele devia pregar estava prestando atenção. Né? Todos fez silêncio aqui, né? Aqui no início diz que Paulo levantando a mão, todo mundo fez silêncio. Respeitava, né? Ergueu a mão, todo mundo respeitou e ele falou,
E aqui, irmãos, a gente vê o que é que nós devemos pregar. O que é que eu preciso pregar, o que é que você precisa pregar. Vamos lá ver o que é, vamos enumerar. Que Jesus apareceu para Paulo e disse: Paulo, eu estou te enviando para o meio dos povos e dos gentios e vou te livrar deles. Com um propósito. Qual que é o propósito? Verso 18, vamos lá. Para lhes abrires os olhos. É o primeiro propósito. Esses olhos aqui, irmão, não é os naturais, não. Isso. Ainda que ele possa fazer isso, né? Porque esses sinais seguirão os que creem. Mas ele está falando dos olhos espirituais. Isso fala de entendimento, né? Para que as pessoas possam conhecer a verdade. Qual é a forma da gente ser liberto da mentira e do erro e do engano? Qual que é? Conhecendo. Quando eu conheço a verdade, eu me liberto da mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a primeira coisa que Jesus disse para o Paulo pregar: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas. Quer dizer, sair do império de Satanás, das trevas, né? Converter quer dizer mudar. Você estava e eu também lá no império das trevas, agora nós saímos e viemos para a luz. Segundo lugar, quer dizer, da potestade de Satanás, ele conclui, né? Para a luz, das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Quer dizer, do governo de Satanás para o governo de Deus. Foi para isso que o apóstolo Paulo, que Jesus nos enviou pregar. Abrir os olhos das pessoas para que elas possam ver. Tirar ela do império, do reino de Satanás e trazer para o reino de Deus. Antes ela era governada por Satanás. Agora ela tem que ser governada por Deus. É isso que nós temos que pregar, que ele está falando. Outra coisa, com um propósito a fim de que recebam eles remissão de pecados. Quer dizer, para que os pecados deles sejam perdoados. Irmãos, e aqui a gente volta, o livro de Atos, do início ao fim, fala a mesma coisa, não é, irmão? Então nós vamos falar a mesma coisa. Não é cansativo a gente repetir, quarta-feira após quarta-feira a mesma coisa. O que é a pregação? A remissão dos pecados. Como que eu vou ter os meus pecados perdoados? Quando eu sei que eu estou pecando, quando eu escutei a palavra do arrependimento, né? Então eu abri os meus olhos, eu estava cego no meu pecado, eu não sabia que eu estava pecando, muitas vezes até sabia, mas estava cego. Então quando a palavra de Deus veio, aí eu entendi, eu estava no erro, eu estava fazendo as coisas erradas. Então, e hoje em dia, irmãos, a gente não escuta pregação assim. Eu falar isso é chovendo molhado, porque a gente fala isso aqui muitas vezes, mas nós não vamos perder a oportunidade de novo de falar. E aqui ele está, que nem o Paulo, que nem o senhor for pregar, o senhor tem autoridade para a remissão do pecado. Porque nenhuma vez que Jesus curou, ele perdoado são os seus pecados. Porque com pecado ninguém pode ser curado. Aí aqui ele está falando a remissão dos pecados, porque muitos estão doentes pelo pecado. Né? E a autoridade está em quem? Na palavra. Na palavra, e a autoridade está no pregador, que nem Paulo tinha autoridade para curar. Né? Sim, Jesus disse e o pregador autoridade. E também todos os pregadores têm autoridade de Jesus. Né? Na realidade, todos nós temos que ser pregadores, nem que não seja assim no microfone para muita gente, mas assim, com o indivíduo, né? Lá, pro seu colega lá, pro sua mãe, pro seu pai, pro seu parente. Não, porque tem muita gente que mesmo crente, o pastor chega e perdoados são seus pecados, em nome de Jesus. O cara já vai pegando. Cara, não sei o quê. Né? Imagina se você falar uma coisa dessa. Sem jeito tá. de curar. Para que os pecados sejam perdoados, a pessoa tem que ouvir falar sobre. Porque a remissão do pecado que ele está referindo aqui é isso. Claro. Então é isso que Jesus enviou Paulo a pregar, para que os pecados fossem perdoados. E outra coisa, e para que tenha herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quer dizer, e que aqueles que tiverem seus pecados perdoados, eles também entram na herança, eles entram na família, né? Eles passam a fazer parte da família de Deus.
E os que fazem parte dessa família têm herança, têm uma herança. Tudo aquilo que é direito de Jesus também é direito dos que têm os seus pecados perdoados. O que Jesus tem direito? A todas as coisas. Então aqui está dizendo que para que essas pessoas também possam fazer parte da herança. É muita coisa. E aí, irmãos, nós não precisamos ficar mendigando as coisas para Deus. Nós não precisamos ficar choramingando, fazendo campanha daqui, campanha da acolá. Porque já é um direito nosso. Nós vamos orar sim, reivindicar sim, mas não ficar campanha após campanha, ou pagando promessa. Campanha, ou pagando promessa. Pagando promessa, vou enviar. Porque campanha e promessa é uma coisa. Eu tive, ele está falando aqui, hoje de manhã eu fui lá em Itabeira, fui o caminho todo falando sobre isso, né? Porque ele estava falando umas passagens que teve lá na cidadezinha lá, né? Porque tem o macumbeiro, tem o benzedor e tem o pastor, e todo mundo está indo atrás dele pela mesma coisa, né? Tudo pela paz, tudo pela cura, em vez de procurar Jesus. Exatamente. Entendeu? Então aqui, ó, E as campanhas é a mesma coisa, o sacrifício é a mesma coisa, tudo é uma só muda. É igual a questão de Jefté. Os irmãos sabem a história de Jefté. O Jefté era um cara lá excluído da família, estava lá nascido de uma prostituta, mas era um cidadão da tribo de Benjamim, se eu não me falha a memória. Os irmãos dele começaram a encher o saco dele, ele foi para outra cidade, aí foram lá atrás dele, vem, assuma o comando, vamos guerrear contra os filisteus, e vamos lá e tal. Você vai ser o nosso rei. Não vou não, tal. Vamos que Deus vai nos salvar. E aí ele falou assim, então tá bom, eu vou. Se Deus nos der os nossos inimigos, se Deus nos der a vitória, a primeira pessoa que sair ao meu encontro, quando eu estiver voltando da guerra, da minha casa, eu vou oferecer como sacrifício a Deus. Né? A primeira pessoa. Então, irmãos, o que acontece? Precisava o Jefté fazer isso? Não. Deus já tinha falado que ia dar a vitória para eles. E aí ele, não, de graça não, eu vou ter que fazer uma campanha para o Senhor me dar, né? Então o que acontece? A primeira pessoa que sair da minha casa, ao meu encontro, eu vou oferecer em sacrifício a Deus. E qual foi a primeira pessoa que saiu? A filha dele. A primeira pessoa que saiu do encontro. Ele teve que cumprir a promessa dele. Só que ali é chamado de um sacrifício de tolo. Por quê? Porque não foi requerido isso dele. A Bíblia não requeria isso dele, a lei não requeria isso dele, Deus não requeria isso dele. O profeta que deu a palavra. Então o que acontece? Por exemplo, é proibido fazer campanha? Não. O que tem? Qual que é o mal da campanha? Não tem mal nenhum. Só que ao invés de a gente estar fazendo campanha da prosperidade, campanha não sei do que, por que a gente não avança no reino de Deus? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus também diz. Mas é o que eu falo. Ninguém quer buscar o reino de Deus através do que Jesus pregava. Exato. Que é amar o próximo, que é fazer o bem ao próximo. Eles preferem os 10 mandamentos do que ajudar o irmãozinho. É mais fácil, né? Então, entre aspas. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas. Pessoal, quem busca essas coisas são os gentios. Jesus foi quem disse. Quem busca tesouros, quem busca riqueza, quem se preocupa com o amanhã, com o que vai vestir, são os gentios, Jesus disse. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, e Ele sabe que vocês precisam disso. Então se vocês buscar o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas vão ser acrescentadas para vocês. Então a questão das campanhas que a gente fala, é a mesma coisa do Jefté, não precisava. Não precisa. Aqui diz, eu vou ler de novo, verso 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles, remissão de pecados, número 1, e número 2, e herança entre os que são santificados pela fé. Tudo, a herança. Então, herança, tudo que é de Jesus é nosso, tudo, todas as promessas de Abraão passou para Jesus,
e pela fé nós tomamos posse dela. Do mesmo jeito. Agora, por que eu vou ficar mendigando e inventando moda? E eu vou, irmão, vamos fazer. Como que nós vamos fazer a campanha de quê para ter isso? Porque a Bíblia manda você fazer campanha? Não manda. Não é bíblico isso. Ela fala assim: buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á. Mas não fala para você fazer uma campanha de 7 dias. Não, então por que eles não lê lá que tentaram fazer isso e foram exortados para não fazer? Hã? Aonde? Na Bíblia não foi lá em Coríntios que eles estavam tentando fazer isso e foi exortado para não fazer mais? Eles estavam procurando fazer campanha, sacrifício. E Jesus já fez sacrifício. Já se fez sacrifício por nós, né? Então, de uma vez por todas. Então é isso que o apóstolo Paulo falou, que Jesus disse para ele, né? O tema da pregação é esse. Agora a gente inventa, vamos fazer a fogueira santa de Israel, vamos fazer a quebrando das muralhas, vamos fazer de Daniel, campanha de Daniel, vamos fazer não sei o quê. É só no Velho Testamento, irmão. Mas porque no Novo não tem nenhum. Não, mas eles querem imitar. Daniel não fez campanha. Não. Ali aconteceu no último dia. Agora sim, irmão, você pode fazer um propósito. Eu vou fazer um propósito com Deus tantos dias. Eu tenho mal nisso? Não tem, pode fazer. A campanha do deserto 400 anos, quem quer? Pois é. Ou se não, 40 dias de jejum, né? Tem uma irmã que trabalha comigo, ela é de uma denominação, ela falou assim: nossa, meu neto, ele tem muito medo. Ele não fica sozinho na sala, quando eu vou para a cozinha, ele vem atrás, eu vou ter que fazer uma campanha. Então, vamos supor, o cara quer uma casa, vamos lá. É muito fácil de conseguir, mas o cara fez uma casa, aí eu vou fazer uma casa mais ou menos igual aquela. Aí o cara, porque todo mundo só quer campanha através do que ele viu. Se ele viu um carro, se ele viu uma casa, se ele viu alguma coisa, ele vai fazer uma campanha de prosperidade, que ele quer aquilo. Então por que ele não faz, ele não imita o cara? Ele quer imitar o Daniel, porque o Daniel não vai vir dar palpite. Vai lá e pergunta pro cara o que ele fez para conseguir aquilo. Então, vê se ele quer fazer. Ele acordava cedo todo dia e trabalhava. Ele não quer fazer a campanha que o cara fez, quer fazer a do Daniel. Essa campanha é boa. Agora, irmão, a campanha de Daniel, já que você falou na campanha de Daniel, qual foi a razão da campanha de Daniel lá em Daniel, capítulo 10? Qual foi a razão? Eu não considero que ele fez campanha, né? Eles inventaram. Daniel, ele diz: eu, irmãos, estive no leito do rio Eufrates, né? Era o rio Tigre, não lembro, durante 21 dias sem comida, sem comer muitas comidas gostosas, não coloquei vinho na boca, nem manjares desejáveis. Estive lá, aí veio Gabriel e falou assim: olha, meu amigo, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se aplicou o coração em se humilhar e orar na presença de Deus, as tuas orações foram ouvidas e é por isso que eu vim. Então, levanta aí, né? Cara de um anjo, né? Puf, no chão. Eu acho que eu também aconteceria o mesmo, né? O medo, o que é isso, meu Deus do céu? Pá, no chão. Só eu fiquei, os meus amigos que estavam comigo, todos deram no pé, se esconderam atrás das moitas. E só eu fiquei, porque era muito atemorizante a visão. E o anjo mandou levantar e falou assim: agora, Daniel, anota aí o que eu vim te falar. O que vai acontecer com vocês? 70 semanas estão determinadas para o povo de Deus. 70 semanas. Desde a saída da construção dos muros, até ungido, até que ele seja sacrificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, né? Ele não fala bem com essas palavras, e até que se seja expiado todo o pecado, a iniquidade e tal. Ele não fez campanha para ficar rico, ele não fez campanha para ganhar uma casa ou para se casar, não fez, irmão. Não, mas não existe campanha de nenhum tipo de prosperidade. Salomão não fez campanha. Ele agiu corretamente. Deus age no coração puro. A pessoa está fazendo. Mesmo que o errado é induzido, né? Que nem até no Velho Testamento Deus agia dessa forma. No caso de Salomão. Salomão não pediu riqueza e Deus, como ele buscou o reino de Deus lá, Deus falou assim: por que tu buscou o reino de Deus?